Yuri Pita, vamos falar sobre o noticiário internacional. A gente fala novamente sobre a ligação de Donald Trump com líderes europeus hoje. O presidente dos Estados Unidos teria dito que a compra de combustível russo financia a guerra da Ucrânia. E sobre isso a gente vai conversar com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Por quê? Porque, Fernanda, a pressão de Trump sobre o petróleo aumenta, inclusive a pressão aqui sobre o Brasil, né? Boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde a vocês e a quem nos acompanha no 360. De fato, Débora, olha, o presidente Trump vai agindo no campo diplomático em duas frentes, né? De um lado, ele tenta manter o diálogo com Moscou e, de alguma forma, conduzir o processo rumo a uma eventual negociação de cessar-fogo, como a gente já cobriu aqui ao longo das últimas semanas, mas a própria pausa nesse processo, a demora em fazer isso avançar, mostra que há vários gargalos ainda não superados. A gente não conseguiu ver avanços concretos, mesmo depois do encontro com o presidente Putin. Em paralelo, ao mesmo tempo em que isso acontece, o presidente Trump vai não só investigando as possibilidades de cerco em relação à Rússia, de maior isolamento, de elevação de pressões, como vai fazendo isso não apenas por conta própria, mas por meio de eventuais países que mantêm com a Rússia algum tipo de relação. No caso da Europa, que tem a ver com esse assunto que você trouxe agora, existe ainda uma certa interação, mesmo com as sanções. A gente sabe que a Europa tem limitado muito, né, a compra de combustíveis da Rússia nos últimos anos, desde o início da guerra efetivamente, e que isso cada vez tem ficado mais duro, mas existem ainda alguns países que mantêm uma certa dependência mesmo diante das sanções, né? O caso da Alemanha, da Hungria, por exemplo. Então, Trump fala com os europeus na tentativa de elevar sobre eles o senso de responsabilidade e, de alguma forma, tentar limitar ainda mais essa interação que já diminuiu bastante. Eu diria, Débora, que isso também se manifesta não só em relação à Europa, mas a vários outros países, tanto considerados desse eixo ocidental tradicional, dos aliados dos Estados Unidos históricos, mas também do chamado Sul Global. A gente falava aqui ontem, por exemplo, sobre o fato de que os Estados Unidos elevaram inúmeras tarifas contra a Índia, por exemplo, alegando que uma das razões era o fato de que a Índia mantém relacionamento no campo energético com a Rússia, então seriam sanções secundárias, né? Quer dizer, para tentar impedir a Índia ou desincentivar a Índia de continuar mantendo essas relações com os russos e aí isolar mais os russos. E agora, com essa fala, o que a gente vê no horizonte é uma ampliação e um endurecimento desse tipo de medida que muito provavelmente vai desembocar em outros países dos BRICS, o Brasil entre eles, né? Além de, claro, a China, que é atualmente o país que mantém a maior quantidade, né, de relacionamento, maior qualidade e quantidade em termos de relação com a Rússia, tem sido o grande financiador da economia russa no contexto dessas sanções todas desde há alguns anos. Eu diria que no caso brasileiro, Débora, existem algumas implicações bastante importantes, não só porque isso coloca ainda mais casca de banana no nosso caminho, para eventualmente criar rusgas e implicações com os Estados Unidos, caso o Brasil tenha, né, que eventualmente se posicionar. E se o Brasil eventualmente mantiver esses laços com Rússia, com China, apesar dessas pressões que vêm dos Estados Unidos, como também do ponto de vista prático, esse mercado de commodities, na medida em que ele sofre esses baques, ele, claro, né, se manifesta, ele reage como toda commodity, e nesse sentido a gente pode, inclusive, passar a sofrer aqui mais pressão inflacionária, o que em termos políticos e econômicos não é algo que o Brasil deseja nesse momento. Então, é mais um capítulo tanto da rivalidade Estados Unidos-China, quanto da pressão Estados Unidos-Europa, né, que começou com o aumento de cobranças em relação aos compromissos da OTAN, mas que agora vai para os combustíveis e para a questão econômica, e, claro,
também com a sua etapa a ser cumprida no ramo dos BRICS e do chamado Sul Global. Então, vai ganhando complexidade, eu diria, os mecanismos de coerção que os Estados Unidos adotam, né, para lidar não só, claro, com a questão da guerra da Ucrânia, mas também com aquilo que eles percebem como desafios geopolíticos e de manutenção da sua liderança no longo prazo, Débora. Muito obrigado. Fernanda Manhota, analista de internacional aqui da CNN.